Bom, estava ouvindo agora o Gilmar Mendes no Roda Viva. É uma posição delicada tentar justificar o Supremo, tentar justificar tantos abusos que foram cometidos nesse período, e mais é complicado ainda é tentar mostrar o que é a lei. Você tem alguns colegas refletindo uma visão do populacho, assim, que a lei é aquela que quanto mais punitiva, mais se fará justiça. É um jogo complicado, porque você tem uma falta de tradição jurídica no país muito grande. Eu lembro quando teve os 80 anos da Folha, a Folha publicou um livro, cada ano com um intelectual escrevendo, desde o começo da Folha. Nós tivemos um debate, eu estava na mesa, e uma colega jornalista celebrando o fato de Jader Barbalho, o senador Jader Barbalho, ter sido algemado num voo quando foi detido lá. Como se aquilo fosse, finalmente, o Brasil chegou à justiça generalizada. E eu apontei o seguinte: se você justifica um senador da República ser algemado, quem é que vai segurar na ponta? O guarda da esquina ali, o delegado com a população humilde. Então, essa visão punitivista, não é punitivista, selvagem, até no Velho Oeste, pessoal, no Velho Oeste, você tem lá os heróis, não são os que lincham, é aquele xerife durão, mas que fica na frente da delegacia para impedir o linchamento. E aquilo lá foi quando a lei chega, e você, pela primeira vez, você tem a civilização se colocando sobre a barbárie. Aqui no Brasil, a visão nossa, desde os anos 90, aí, antes disso, é a visão do linchamento. É um ponto complicado, né? Hoje eu publiquei um artigo no GGN, até com base numa jurista aí, uma jurista até ligada ao Partido Novo, que escreveu um artigo na Ilustríssima da Folha, domingo, mostrando o que a Lava Jato fez com as empresas brasileiras. A lei anticorrupção dizia o seguinte: a pessoa jurídica que cometer corrupção tem que ser punida. E a lei das sociedades anônimas, é claro, separando o controlador do minoritário. Quem toma decisão são os controladores. O minoritário, ele vai a reboque. E mostra que, no caso da Odebrecht, você tinha uma holding, que era de propriedade dos Odebrecht, da família Odebrecht, que controlava a Braskem, controlava a consultora, controlava tudo. Então, ela cometeu o crime. Então, deveria se investir sobre ela. O que a Lava Jato faz? A Lava Jato investe sobre toda a organização Odebrecht, prejudicando controladores, prejudicando minoritários, prejudicando trabalhadores, prejudicando a atividade econômica. Não só investe, como, num certo período, proibiu a empreiteira de continuar contratando obras públicas. Quando proibiu de contratar obras públicas, todo o fluxo de crédito cessou. Você tinha os grandes bancos públicos que tinham financiado essas empresas que ficaram com a brocha na mão. Então, tem um caso muito interessante que entra a Braskem no meio. A Braskem não estava ligado à corrupção, mas entrou por conta aí dessa maneira que a Lava Jato tratou as empresas, e a Lava Jato consegue que a Braskem pague para a Petrobras 240 milhões de reais lá de multa. E celebra. Tem uma foto lá do Rodrigo Janot, do Deltan Dallagnol, entregando o cheque para a Petrobras. Acontece que a Petrobras tinha 33% ou 34% da Braskem. E as multas que foram impostas na Braskem, de 3 bilhões aí de reais, acabaram fazendo com que a Petrobras perdesse muito mais dinheiro do que aqueles 260 milhões que foram entregues a ela. E muito mais. À medida que as empresas perderam valor, o valor das ações caiu e tudo, você promoveu um prejuízo disseminado. Então, hoje, o que você tem? O BNDES já teve que provisionar recursos, aí, 18 bilhões, aí, porque percebeu que não consegue mais receber da Odebrecht, porque ela foi inviabilizada pela Lava Jato. A Caixa Econômica, a mesma coisa. Então, e daí tudo isso era celebrado na época, celebrado. As fotos lá da Lava Jato entregando cheque para Petrobras, sem falar nessa questão aí das ações judiciais lá nos Estados Unidos, que nós estamos fazendo essa série, preparando essa série para mostrar o que fizeram com o país. Você tem a lei anticorrupção americana, foi votada lá atrás,
Essa lei ela só atinge empresas que tenham cometido crimes nos Estados Unidos ou contra cidadãos americanos, que tenham corrompido, que tenham pago propina. A Petrobras jamais poderia entrar nisso. Jamais poderia entrar. A Petrobras não pagou propina, ela foi vítima de propina. Ela atuou. Tudo isso aconteceu no Brasil, sem envolver cidadão americano. Então, a Lava Jato, Rodrigo Janot, procuradores da Lava Jato, vão até os Estados Unidos, nesse acordo com o Departamento de Justiça, entregam toda a documentação para que seja punida a Petrobras. Você tem todo um histórico de direito, que é o seguinte: empresas públicas têm um tratamento diferenciado de empresas privadas. Assim como oficiais militares de um país têm uma situação de jurisdição diferente do cidadão comum. Então, digamos, a Lava Jato, ali na época, lá nós, através de especialistas que escreveram lá para o GGN, a gente dizia, o que tem que ser feito aí pela presidente Dilma Rousseff é ligar diretamente para o Barack Obama e tirar a Petrobras disso. Você teve lá consultores da Casa Branca lá atrás que falavam, pô, tem que zerar tudo. O próximo presidente tem que zerar tudo, porque senão o Brasil jamais vai sair dessa, aí vai quebrar todas as empresas. E nada foi feito. E daí, quando você vê uma das sentenças dessa Gabriela Hart, uma juíza lá do interior, sem nenhum conhecimento de lei de sociedades anônimas, nenhum conhecimento de estrutura societária, ela dá um parecer, uma sentença, enaltecendo o fato da posição da Lava Jato, do juiz Sérgio Moro, ter batido com a AGU, ter batido com o CGU, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas, mostrando que todo esse prejuízo que foi imposto aí à economia brasileira, a quebra das empresas, o desemprego, queda do PIB, e tudo foi um trabalho coletivo. É só isso que explica você deixar nas mãos aí de um grupo de despreparados aí, pessoal que não tem noção de mercado, não tem noção de o que é estrutura societária, querendo só mostrar serviço, deixar por conta deles o destino final das maiores empresas brasileiras. E o que diz a advogada aí? No fim, a Odebrecht continuou controlando as empresas, algumas já quebradas, a família continuou controlando, e os minoritários explodiram. Teria sido simplíssimo lá, nós falamos várias vezes, porque era óbvio. Pô, se os culpados são os controladores, então toda punição penal e civil tem que ser sobre os procuradores. Se eles tiverem dinheiro para pagar multa, eles pagam. Se não tiverem dinheiro, vendem as empresas, recebem o dinheiro e pagam. E as empresas ficam preservadas. É complicada, rapaz. É complicado esse jogo que é feito em cima do país, porque você tinha, por exemplo, no Supremo, você tinha ministros lá, o Luiz Roberto Barroso era advogado de grandes empresas, ele sabia qual que era a lógica de controle. Você tinha o Modesto Carvalhosa, que é o parceiro da Lava Jato nas ações contra a Petrobras, que era um advogado comercialista. Mas tudo isso foi deixado de lado, porque entrou-se no oba-oba, ou você tinha medo de qualquer coisa contra a Lava Jato, poderia parecer que estava a favor da corrupção, ou você era conivente com esse jogo de destruir as empresas nacionais. Então, foi um grande crime que foi cometido pela Lava Jato, mas que não foi só a Lava Jato, que mostra um profundo despreparo institucional brasileiro, que está no fundo, na raiz aí dessa grande perda de oportunidade, da grande janela de oportunidade que se abriu ao Brasil aí nos últimos anos, que se perdeu por conta dessa operação. Pessoal, ficamos por aqui. Um abraço aí.